Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Para nós começarmos o nosso trabalho dessa noite, nós vamos ler uma mensagem aqui que fala sobre a reencarnação. Fala do seguinte: perante a reencarnação, não perderás tempo reclamando contra a vida. Na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, à maneira de um servidor, vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Observe os próprios hábitos e tendências e perceberás o que fostes nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico, social e identificarás com quem te comprometestes para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda à melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que ninguém nasce mal, que ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar à frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos, replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento, levantar aqueles que impelimos à queda, amar os que aborrecemos, acender a alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. O autor é Emmanuel, a psicografia é de Francisco Cândido Xavier. Neste momento, então, nós vamos dar início fazendo a nossa oração inicial, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, o nosso exemplo, abrindo os nossos corações do nosso corpo físico e principalmente o nosso coração do nosso corpo espiritual, os nossos pensamentos, agradecendo a Ele pelo dia de hoje, pelos nossos trabalhos, pelas nossas vidas, por tudo aquilo que nos concedestes no dia de hoje. Gratidão a Deus, a Jesus e aos nossos bondosos amigos espirituais. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, e graças a Deus. Hoje à noite, nós vamos refletir um pouquinho a respeito do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse tema a gente vai tratar um pouquinho sobre a questão da reencarnação e da ressurreição. E para a gente dar início, eu vou ler o item 3 para vocês observarem que no mundo sempre existiu a reencarnação. Sempre Jesus deixou bem claro
a questão da volta do espírito a um corpo de carne. Lembrando vocês, quer a gente acredite, quer que não acreditamos, nós sempre vamos reencarnar, independente da questão religiosa, mas reencarnar é certo. Nós temos aqui esses dizeres aqui do Allan Kardec que está aí, nascer, renascer, né? Tal é a lei. Então, mesmo que a gente fique na dúvida, né? Será que é mesmo? Será que eu estou reencarnando de novo? Está. Quantas existências nós já tivemos? Tem pessoas ainda que falam comigo assim, fulano desencarnou, mas ele não voltou para falar comigo se é bom. Gente, a vida continua, é trabalho. E hoje nós temos a oportunidade da reencarnação, é para que nós possamos melhorar, evoluir. E eu falo com vocês, aonde que nós evoluímos? Aonde que nós temos as nossas pendências? Família. Então, quando a gente retorna, que a gente volta a esse corpo de carne, não significa que o meu espírito vai voltar com esse corpo aqui. Não tem como eu voltar. Meu espírito vai precisar de um novo corpo de carne, mas o meu espírito vai continuar. Mesmo com a carne, mesmo sem a carne. E aqui no item 3, Jesus fala o seguinte, após a transfiguração, essa transfiguração foi a materialização de fluidos, da qual, né, a gente sabe que Jesus, né, podia fazer. Seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu, de fato, Elias vem e restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, fazendo com ele tudo o que quiseram. E assim também, com suas mãos, farão padecer o Filho do Homem. Então, os discípulos compreenderam Jesus que lhes falava, que estavam falando de João Batista. São Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13, e São Marcos, capítulo 9, versículos 11, 12 e 13. E logo abaixo desse item vem a questão ressurreição e reencarnação. Quando a gente fala de reencarnação, nós temos alguns princípios básicos da doutrina. Alguns deles eu vou citar aqui para vocês. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a imortalidade da alma. Terceiro, a lei de causa e efeito. Quarto, a reencarnação. Então, dentro dos princípios, nós temos a reencarnação como quarto item. E ela, para nós, é como o dogma, tá? É certo termos que reencarnar. Aí nós vamos ver que quando a gente fala de ressurreição, na verdade, os judeus naquela época, eles tinham a ideia de voltar à vida no corpo, que já estava morto. Hoje, a gente sabe que a ciência demonstra para nós que é impossível ressuscitar um corpo da qual já está morto. O coração parou, tudo foi paralisando, ficamos um pouco frio, a gente não tem como ressurgir nesse corpo que já não existe, só o corpo, tá? E a reencarnação? A reencarnação é a volta do espírito ou da alma à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem a ver com o antigo. Então não significa que eu estou nesse corpo, que quando, né,
eu tiver o merecimento de voltar ao planeta Terra reencarnado, porque não adianta a gente falar com vocês que 60, 70, 80, até 100 anos que a gente vai conseguir melhorar aquilo que nós fizemos lá na nossa programação. Isso é só uma parte. Então não significa que a gente vai voltar nesse mesmo corpo, mas o espírito, vocês podem ter certeza, esse a gente vai ficar aqui encarnado, desencarnado e estudando. Muitas pessoas também falam assim, eu não pedi para nascer, implorou. Então nessa família, então, que eu não pedi mesmo, pediu, implorou, falou que ia dar conta. Aí vocês falam assim, mas eu não lembro, né? Porque Deus, que é Pai, Ele dá o esquecimento para nós, porque se a gente fosse lembrar, a gente não ficaria. Sem lembrar, a gente já tem alguns tumultos, né? Algumas dificuldades com os nossos familiares. Vocês imaginam se a gente lembrasse. Então, Jesus, Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá o esquecimento. Aí por isso que nós temos a família. E a gente costuma falar que a reencarnação, ela não erra de endereço. Nós estamos com a família certa, com o emprego certo, a cidade certa, o casamento, os filhos, tudo está certo. O que depende da gente é nós podermos trabalhar, porque nós sabemos que a diversidade ela é muito grande. Então a gente tem que fazer o quê? Compreender, ter um pouco mais de paciência, tolerância. Nem todas as pessoas vão agir igual nós estamos agindo. E tem gente que fala assim, nossa, hoje a palestra, fulano que devia estar lá escutando. Nós somos nós mesmos. Nós que estamos buscando essa melhora, aproveitando esse momento que estamos no corpo de carne, para nós podermos, né, melhorar. E isso, gente, não é uma tarefa que a gente vai falar com vocês, que é fácil, porque a gente tem dificuldade. Nós precisamos das questões ainda materiais. Ai, será que eu desliguei aqui, gente? Mas vocês estão me escutando, não estão? Então, o que nós observamos nessa postura nossa? Nós estamos aqui realmente é para podermos melhorar, evoluirmos. Eu costumo falar que ninguém está aqui na Terra a passeio. Não existe isso. Porque a gente ainda... Nós ainda temos, né, alguns irmãos que às vezes têm alguns equívocos achando que ficar no planeta Terra é simplesmente deixar a vida levar. E não é assim. Nós estamos aqui para que nós possamos evoluir, melhorar, aparar as nossas arestas com aquelas pessoas que nós temos maior dificuldade, né? É um filho, é o marido, é a esposa, é o vizinho, é o colega de trabalho. Então essas questões que nos surgem durante a nossa estada aqui na Terra é para a gente melhorar. Então a gente tem que fazer esse esforço, né, para a gente poder, não digo que nós vamos tirar 10, mas pelo menos a gente sair com a metade aqui, igual um aluno, pelo menos 5, né? E quando a gente fala de reencarnação, nós temos a história de Nicodemos. Nicodemos, ele era um famoso membro lá do Sinédrio. O Sinédrio, na verdade, era como se fosse uma espécie de tribunal do povo judeu. Então, o que acontecia? Ele era uma pessoa muito conceituada, né? Ele tinha uma posição social muito importante e quando ele foi conversar com Jesus, ele o fez à noite. Porque ele não queria que as pessoas do Sinédrio observassem ele conversando ou dialogando com Jesus. Porque naquela época, a gente sabe, Jesus gostava de ficar perto dos enfermos, daquelas pessoas mais humildes. E Nicodemos, uma pessoa, né, do Sinédrio, uma posição social
muito importante, ele não queria isso. Então, por isso é que ele foi ter à noite com Jesus uma conversa. E ele fala o seguinte: como pode eu, um homem velho, renascer no ventre da minha mãe? De novo, eu grande desse jeito? Aí nós vamos pegar o livro da Boa Nova, de Chico Xavier, para nós falarmos como que foi esse diálogo. Porque se Nicodemos naquela época, esse homem do Sinédrio, que tinha um conhecimento notável, ele ainda não estava compreendendo o que Jesus estava falando aqui, vocês imaginam o restante do povo, porque ele era um doutor da lei e ele não estava compreendendo. E ele fala o seguinte: mestre, bem sabemos que vides de Deus, pois somente com a luz da assistência divina podereis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência, olha só, ele tem empregado a minha existência em interpretar a lei. Mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Não adianta só interpretar a lei, interpretar, se a gente não tiver uma ação, se a gente não colocar em prática. E isso a gente faz, a gente lê, pronto. Então ele já falou isso com Nicodemos. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, devereis ter-lhe sentido aos textos, estudar mais, olhar realmente o que estava falando nos textos, né? Porque simplesmente ler e interpretar só não bastava. Mas em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Aí ele pergunta para Jesus: como pode o homem nascer de novo, sendo ele velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá porventura regressar ao ventre da sua mãe? O Messias fixou neles os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como isso pode ser? Perguntou Nicodemos perturbado. És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Quer dizer, você é doutor, você é mestre e você ainda está ignorando, né, a questão da reencarnação? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique aquilo de que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando das coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Então, para ele, naquele momento, as questões terrenas, ele ainda não estava compreendendo. Como que Jesus agora ia falar com ele das questões celestiais? Um doutor da lei, aquele que estuda, que interpreta. E ele fala o seguinte, aí depois desse discorrer, desse diálogo, né? Ele se retira, o fariseu, Nicodemos. Aí Jesus ficou com André e Tiago, empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento
acerca daquela nova lição. Então, o que ele fez? Ele saiu, ficou ainda assim, né, meio perturbado com relação à reencarnação. E ele sai, né, claro que Jesus lançou ali uma sementinha, porque ele foi pensando, ele foi analisando sobre Elias, sobre João Batista, porque a reencarnação, ela é fato, não tem como. Às vezes eu falo assim muito que a gente bate o martelo, mas esse aí eu acho que a gente pode bater o martelo, é reencarnar, não tem como, porque senão Deus seria injusto. Eu posso fazer tudo que eu quiser nessa vida aqui agora, né? E eu não vou ter uma punição, entre aspas, vai ficar tudo legal? Por que um irmão meu hoje passa por dificuldades lá na África, no norte de Minas, perto aqui da gente mesmo? Então são questões que a gente pede na nossa programação, nós esquecemos, que a gente tem a lei do esquecimento, ainda bem, para a gente poder realmente trabalhar. Aí a gente sabe que não há dúvidas quanto à veracidade das suas palavras quando Jesus fala sobre a reencarnação e a pluralidade das existências. Quinta-feira passada, o André falou sobre há muitas moradas na casa de meu pai. Se nós estamos aqui buscando a nossa melhora, aproveitando esse momento que estamos reencarnados, né? O que nós vamos buscar? Uma morada melhor, com certeza, né? Somente pela reencarnação nós temos a possibilidade de resgatar débitos passados e nós construirmos o nosso progresso e a nossa evolução. Devagar e sempre, mas nós temos essa questão. O que acontece? A gente chega, a gente reencarna na Terra, a gente tem que agradecer por estarmos aqui no planeta Terra. Nós trazemos alguns débitos, aí esses débitos a gente observa, gente, pelas nossas tendências. O que nós ainda tem lá no nosso íntimo, o orgulho, a vaidade, a inveja, a questão de às vezes não ter simpatia com uma pessoa ou ter a simpatia com uma pessoa. Então isso tudo nós vamos observando no nosso dia a dia. E a gente tem mais ou menos aonde nós podemos trabalhar dentro do nosso íntimo para a gente poder, né, alcançar o reino dos céus. Nós temos na questão 132 do Livro dos Espíritos falando o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Nós vamos chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançar a perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Olha só, todas as vicissitudes na existência corporal. Nós estamos no planeta Terra, provas e expiações, temos que passar por todas as vicissitudes. Não tem privilégio de ninguém. Ninguém é privilegiado. Porque senão o que aconteceria? A gente achava assim, Deus é injusto, né? Uns têm assim, os outros não. Ninguém tem privilégio. Então nós estamos no ponto de partida, né? Com todas as nossas vicissitudes para a gente poder melhorar, tá? Quando a gente vê assim que a gente tem um filho um pouco rebelde, né? Um sobrinho, um neto, né? Nós observamos o seguinte: o que eu fiz para merecer? Ele falou assim: você falou que iria dar conta. Você agora tem que trabalhar com ele mais, conversar mais, né? Ter mais carinho. Não é que a gente vai deixar os outros de lado, mas tem um que a gente tem que ter mais carinho, conversar mais, né? É porque a gente falou que ia dar conta, né? Todo mundo fala assim: nossa, mas será? Foi, nós pedimos. Nós temos no livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, do Leon Denis,
na segunda parte do capítulo 13, que ele fala o seguinte: a reencarnação, afirmada pelas vozes do além-túmulo, é a única forma, olha, a única forma racional pela qual se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, quer dizer, a reencarnação, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Então, é através da reencarnação, do além-túmulo, tá? Porque a gente começa a questionar, né? A gente tem aí, com todo respeito, né, as outras religiões, mas não é só falar assim, morreu, acabou. Nós temos que reencarnar, é fato. Depois nós vamos ter, no Livro dos Espíritos também, na introdução, lá no item 6, falando o seguinte: as diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. Cada um aqui tem que ter sua boa vontade, esforçar. Aquilo que a gente ainda não dá conta, a gente conta até 10, né? Para a gente começar a melhorar, a entender, a compreender. Porque se a gente for observar, nós também temos os nossos equívocos. E sempre a gente quer ser o quê? Que nos entendam, só nós. A gente também tem que entender o outro, que ele também está no seu processo, né? Depois aqui nós vamos falar que os laços de família, gente, está tudo aqui no Evangelho, tá? Eu só fiz uma síntese, tá? Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então, a família que a gente está aí, a gente tem que dar graças a Deus. Nós temos que ficar mesmo juntinho, mesmo que a gente tenha algumas divergências, né? Mas é a família que vai nos ajudar a progredir na reencarnação. Tem uma historinha muito bonitinha, né? Que eles falam da questão do porco-espinho, né? Que o porco-espinho chegou e todo mundo se esquivando, né? Os espinhos lá fincando no outro. Aí que um teve a ideia, colocou o isopor nos espinhozinhos, né? Aí todo mundo pôde ficar juntinho dentro da casa. E a reencarnação é mais ou menos isso aí. Nós temos os nossos espinhos, as nossas dificuldades, né? As nossas más tendências, mas nós estamos dentro da família para a gente poder melhorar. E os laços de família, eles não são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles vão fortificar e vão se estreitar ainda mais. Tem pessoas que falam assim comigo, ah não, nessa encarnação eu já vim aqui, nessa família, na outra eu não quero não, eu quero uma família melhor. Vai voltar na mesma, ou com amor e mais amor, não tem como. Por quê? Quando a gente fala da questão da reencarnação, esse laço, esse vínculo, ele não desaparece. No plano, na erraticidade, nós temos os nossos parentes, aquele familiar que está lá. Aí vocês acham que acabou tudo? Não pode ser. Então a gente tem que ter esse cuidado com os nossos familiares, com os vizinhos, com todos que estão ao nosso redor. E hoje, quando eu estava trabalhando, aconteceu alguma coisa, eu falei assim, mas é o trabalho que eu pedi, eu não posso reclamar. Essa dificuldade eu tenho que ter paciência. Aí lembrei da casa hoje à noite que a gente ia fazer o estudo. Olha só, eu puxei a minha orelha, porque é o que eu pedi, é que eu tenho que trabalhar. Ô, gente, mas isso não significa que a gente também tem que ficar chorando, né? Sofrendo, né? Ai, a minha vida, é porque nessa encarnação eu tenho que sofrer tudo. Não, a gente pode ter alegria, a gente pode pegar o Evangelho de Jesus aqui, ó,
e começar a estudar, colocar no nosso dia a dia com alegria. Agora, aquilo que tivermos que passar, iremos passar para o nosso aprimoramento, aprendizado. Nós temos aqui falando sobre a casa. E essa mensagem é do livro da mãe, da antologia mediúnica constituída de mensagens e poemas que foram psicografados pelo Francisco Cândido Xavier. Antes de eu ler desse livro aqui, Missionários da Luz, nós temos o capítulo 13 falando sobre a reencarnação. Que aí depois tiver a oportunidade, eu não vou contar para vocês ficarem bastante curiosos, para vocês verem como que é o processo de reencarnação. Não é só falar assim, não, eu quero ir lá. Não, é todo um trabalho, um preparo do lado invisível e do lado visível, onde nós estamos encarnados. E também no livro dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, nós temos aqui falando sobre a reencarnação, as questões 166 até... Ih, gente, vai bastante, mas pode começar na 166, que dá um trabalho assim maravilhoso para a gente aprofundar. Porque o nosso tempo aqui é muito pouco, né? E a gente traz bastante coisa, vocês podem pesquisar, tá bom? Aí fala assim, em casa, ninguém foge da lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição de um parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos o jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia. Os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de um esposo déspote ou de um filho problema, ou um cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de uma moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos num espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda os que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave da nossa libertação. E seja quais sejam os teus obstáculos em família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante ao mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. E esse em casa, além de ser o nosso lar, mas dentro da nossa casa íntima também. Então, que nós possamos compreender essa bendita, reencarnação nossa, encarnação, a nossa vida, as nossas dificuldades, que nós tenhamos mais tolerância, mais paciência.
Nós agradecemos o pessoal de casa que esteve conosco, né? Uma ótima noite. E agora, para a gente finalizar, nós vamos